Grosso do Sul é o sexto maior estado do Brasil, com quase 360 mil quilômetros quadrados de área. A agropecuária é a grande vocação do estado. De acordo com o Ministério da Agricultura, estamos no 7º lugar do ranking brasileiro das riquezas produzidas pelo agronegócio. E para proteger os produtores rurais, o governo do estado criou uma delegacia especializada em crimes rurais e abigeato. Na data de hoje, com a inauguração da sede da Deleagro, podemos materializar fisicamente não só o desejo de uma unidade policial especializada para a repressão a tais delitos que afligem a atividade do homem do campo, mas também os frutos do trabalho desenvolvido por homens e mulheres abnegados à causa de servir e proteger, doando seu tempo, empenho, dedicação e até mesmo a própria vida para cumprir o juramento inerente a cada policial. A criação da Deleagro, delegada Aline, obrigado pela presença, é um grande sonho, mas uma necessidade urgente, como aqui destacou o presidente da FamaSul. Por quê? Porque a polícia tem que estar em todos os locais. Eu tenho certeza que nós vamos levar segurança para quem produz, delegado Hélio. Levar segurança para o campo, que no momento de crise e de pandemia fez com que Mato Grosso do Sul crescesse. Então nós temos que assegurar o combate eficaz não só a quem está fazendo a subtração, mas também, Zala, para aquele que está receptando. E a importância de estarmos todos em fina sintonia, não só Adriano e Matheus, com os produtores, com as autoridades dos estados vizinhos, mas também do Paraguai e Bolívia, porque muitos desses produtos são para lá levados. O setor rural ele tem crescido muito nos últimos anos em todo o Brasil. Muitas vezes o produtor ele tem uma preocupação da porteira para dentro, de produzir, de plantar, de colher, de dar geração de emprego, mas ele muitas vezes não se atenta que hoje ele tem um grande patrimônio. E esse patrimônio tem um olhar dessas equipes, dessas organizações criminosas, e é por isso que nós estamos aqui inaugurando hoje a Deleagro. E aí, Matheus, você, o Pablo, os nossos investigadores, escrivães, essa família que vai trabalhar na Deleagro aqui, vai contar com todo o nosso apoio. O Carlinhos sabe disso, o Adriano. Isso aqui é uma prioridade de cada vez mais fortalecer as estruturas da Deleagro para ela poder dar respostas. Nós temos gratidão ao governador Reinaldo Azambuja, governador desse estado, ao secretário de Justiça e Segurança Pública, doutor Antônio Carlos Videira, ao delegado-geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, doutor Adriano Garcia Geraldo, e todas as autoridades envolvidas nessa grandiosa homenagem ao doutor Micael Alessandro Gouveia Faria. Essa homenagem é uma forma, sim, de eternizar a memória desse ser humano, desse profissional que foi o delegado Micael, com quem eu tive o prazer de ter sido esposa, com quem eu tive muito orgulho de ter tido um filho, um homem realmente vocacionado a policial. Eu lembro que quando eu o conheci, quando nós começamos a namorar, a primeira coisa que ele me falou foi que ele era casado com a Polícia Civil. Então, a profissão dele sempre veio em primeiro lugar. E para falar mais sobre o trabalho dessa especializada, está conosco o delegado titular da Deleagro, o Dr. Matheus Zampieri. Dr. Zampieri, é um prazer ter o senhor novamente aqui no programa Segurança em Pauta. Obrigado, Luana. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente com vocês para conversar um pouquinho sobre essa nossa nova unidade, né? Doutor, por que o governo do estado resolveu criar uma delegacia especializada em crimes rurais e abigeato? Então, primeiro porque o nosso estado é essencialmente agro. Então, embora a Polícia Civil sempre atuou ao longo dos anos no combate aos crimes rurais, esse governo, nessa administração, o governador Reinaldo, o secretário Dr. Antônio Carlos Videira, atualmente o Dr. Adriano, nosso delegado-geral, então eles tiveram essa sensibilidade de criar uma unidade especializada para atender a esse tipo de demanda que já vinha de longo tempo, né? A diferença, como eu disse antes, sempre foi atendido, mas pelas unidades locais que tinham que se ater a outros crimes também, os crimes do dia a dia, se fosse um homicídio, um tráfico de drogas, um roubo.
E com a criação de uma unidade especializada, o foco fica essencialmente para os crimes rurais. Então, com o apoio das unidades locais, obviamente, mas facilita e cria uma expertise maior para esse trabalho, né? Então, por isso a sensibilidade do governo, desse momento, em criar essa unidade, que nós vemos como importantíssima dentro da estrutura da Polícia Civil. E, doutor, quais são as atribuições da Deleagro? Então, são inúmeras as atribuições, mas as mais importantes, ou que refletem para a sociedade de pronto, é o combate ao abigeato. Então, quando a gente fala em rebanho acima de 50 cabeças de gado, passa a ser atribuição da Deleagro. E quando a gente falar em insumos, implementos, enfim, equipamentos que estejam relacionados à atividade rural, acima de 2.000 fermos. Isso hoje equivale a aproximadamente R$80 mil. Então, dentro dessas duas principais correntes de crime, é que vai atuar a Deleagro. E, não obstante, nos crimes que não sejam de atribuição da Deleagro, a Deleagro vai prestar apoio às unidades, sempre que for solicitado, às unidades locais. Então, mesmo que não atinja esse patamar, e a Deleagro também vai estar fazendo o monitoramento por meio de estatística e tal, levantamentos, justamente para deflagrar operações, fazendo esse acompanhamento de aonde o crime está ocorrendo, em que quantidade, em que local, onde é que é necessário dar uma atenção maior ou menor. Então, basicamente, a atribuição seria assim, acima de 50 cabeças de gado e acima de R$80 mil para maquinário e insumos. O que não impede, em função de se tratar de uma especializada, que tem circunscrição em todo o estado, então o que não impede da gente trabalhar em crimes que talvez não atinjam esse patamar, mas que em função da repercussão ou da repetição do tipo de crime em determinada localidade, que possa ter a atenção da Deleagro. E, doutor, o governo do estado sancionou a lei número 5.708, que alterou o nome da delegacia para Delegacia Especializada em Crimes Rurais e Abigeato, delegado Micail Alessandro Gouveia Faria. Qual que é a importância dessa homenagem, doutor? Então, o nosso colega Micail, que infelizmente muito cedo nos deixou, tinha muito a contribuir tanto com a polícia quanto na sua vida pessoal, deixou um filho pequeno, enfim. Contextualizando essa homenagem, primeiro pela importância do trabalho que ele desenvolveu durante esses mais de 7 anos que ele atuou como delegado de polícia aqui no estado, os vínculos que ele criou, os resultados que ele trouxe. Então, no lado profissional, por si só, ele já mereceria uma homenagem. E por que a Deleagro? Porque ele foi o primeiro delegado a assumir a Deleagro. A Deleagro foi criada em final de abril e logo nos primeiros dias de maio ele foi nomeado para essa unidade. Ele participava da primeira operação, levando o nome da Deleagro, quando ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Então, nesse contexto, houve uma comoção dentro da polícia, os próprios colegas, para que se fizesse uma homenagem, e nada melhor do que homenagear, eternizar o nome dele nessa unidade em que ele estava iniciando o seu trabalho e muito animado, muito empolgado. Então, houve essa propositura para o Conselho Superior de Polícia, que encampou a ideia, levou à Assembleia, aprovou no Conselho, levou à Assembleia, a Assembleia aprovou, e o nosso governador sancionou essa lei, então, que trouxe o nome do Dr. Micail para a Deleagro. Uma homenagem mais que merecida, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E, doutor, onde que está localizada a Deleagro? Então, a localização da Deleagro também buscando um ponto estratégico, próximo da FamaSul, próximo de outras entidades. Nós estamos localizados na Chácara Cachoeira, na rua Mário Edson de Barros, número 121. É um local de muito fácil acesso, próximo ao Parque dos Poderes, e estamos ali para atender toda a população. E, doutor, apesar da delegacia ficar na capital, ela atende todo o estado, né? O interior. Sim, todo. Exato. A Deleagro é mais uma delegacia dentro da estrutura do Departamento de Polícia Especializado. Então, uma das características das unidades especializadas é a circunscrição em todo o estado, né? E a Deleagro não é diferente. Pelo contrário, a atuação dela, justamente por lidar com o agro, ela vai se dar muito mais no interior do que na própria capital, né? E outras delegacias, doutor, também
dão apoio à Deleagro e a Deleagro dá apoio a elas, caso precise? Exatamente. A Deleagro é uma unidade que depende, sem dúvida, do apoio e presta o apoio às unidades locais. Contextualizando isso, né? Quando houver um furto de gado, por exemplo, no município de Paranhos, via de regra, quem vai tomar o conhecimento desse caso no primeiro momento vai ser a Delegacia de Paranhos. Então, para nós é essencial que eles deem o primeiro atendimento no local, que eles façam os primeiros levantamentos, até que a equipe da Deleagro possa assumir a investigação. E o contrário também, por vezes, como já referi anteriormente, em crimes que não atinjam a atribuição da Deleagro, em razão da quantidade ou do valor, mas que haja necessidade de uma repressão mais firme, a Deleagro está à disposição de todas as unidades do interior. Então, essa parceria, essa troca de informações, esse constante trabalho em conjunto é fundamental, porque a Polícia Civil é uma só, né? Sim. E, doutor, há parceria com outras instituições de segurança pública também? Quanto à segurança pública, dentro da estrutura da Polícia Civil, a Deleagro é mais uma unidade, então nós contamos com todo o suporte, a estrutura que a própria Polícia Civil já tem em relação às outras forças, né? Seja a Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, enfim, a gente já dispõe disso dentro da Polícia Civil. A Deleagro está criando já esses laços de forma mais direta, uns vínculos mais diretos com essas, exemplificando a DEFRON, que é uma unidade especializada já na área de fronteira, o DOF, a PRF, que está em todo o estado, a Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental. Então, esses vínculos já estão sendo fortalecidos, criados para a troca de informações e apoio, quando necessário, no auxílio das investigações. A parceria é importante, né, É fundamental, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre o trabalho da Deleagro. Olá, meu nome é Areta Muritiba e a partir de agora você acompanha na TV Assembleia todo o caminho percorrido pelos projetos de lei no Parlamento Estadual, desde sua apresentação até a publicação no Diário Oficial. Esse é o Pensando o Direito Legislativo, compartilhando conhecimento com você, cidadão sul-mato-grossense. Você sabe qual é o primeiro passo dado pelos projetos de lei para serem apreciados na Assembleia Legislativa? O artigo 160 do Regimento Interno determina que o projeto de lei deve ser redigido de forma clara e apresentado à mesa diretora. Após a leitura da proposição em plenário, o gabinete parlamentar deve disponibilizar seu texto para a Diretoria-Geral Legislativa Protocolar no Sistema de Gestão e Informação. Essa proposição só será devolvida nas hipóteses previstas no artigo 161 do Regimento Interno, que basicamente dizem respeito às formalidades legais e regimentais da Casa. E no próximo programa, iremos falar sobre outro tipo de proposição, as emendas. Até lá! De volta com Segurança em Pauta, hoje falando com o delegado titular da Deleagro, o doutor Matheus Zampieri. E doutor, o presidente da Iagro, o seu Daniel Ingold, esteve conosco aqui no programa e se mostrou muito satisfeito com a criação da Deleagro. Como que é a parceria da polícia da Deleagro com a Iagro? Então, a Iagro, fora das forças de segurança, é a nossa primeira
parceira dentre outros órgãos institucionais, mas a IAGRO, nesse momento inicial, é a parceira que a gente está já mais diretamente trabalhando. Estamos firmando um termo de cooperação, mas independente dessa formalização do termo, nós já estamos atuando em conjunto. Então, o IAGRO trabalha com a parte administrativa e nós com a parte de polícia judiciária. Porém, estamos acompanhando já as operações do IAGRO, de fiscalizações, e quando nós deflagramos operações, temos o acompanhamento e a parceria do IAGRO. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido, a troca de informações, troca de inteligência, bancos de dados, isso tudo é muito importante para o nosso trabalho e nós estamos procurando dar esse reforço para o IAGRO sempre que necessário no trabalho do dia a dia deles. E, doutora, a extensa faixa de fronteira que a gente tem é uma preocupação da Deleagro? É uma preocupação das forças de segurança de modo geral, né? Então, para a Deleagro não é diferente a questão de contrabando, né, de insumos, enfim, esse tipo de coisa é mais um crime que ocorre nas nossas fronteiras, né, assim como tantos outros que a gente visa combater, o tráfico de drogas, enfim. Então, aí volto à questão das polícias, das parcerias, né, por isso a importância da gente trocar informações com as outras forças para que o trabalho da Deleagro também dê resultado nessa questão da nossa faixa de fronteira, né? E, doutor, mas a delegacia não trabalha somente após a ocorrência dos fatos, né? A orientação a fazendeiros é uma forma de evitar que esses crimes aconteçam? Sem dúvida, né? Embora o nosso trabalho de polícia judiciária normalmente venha depois da ocorrência, visando apurar autoria e materialidade de crimes, mas sem dúvida que a gente tem um papel importantíssimo na prevenção, né? Então, a gente procura trazer várias dicas aos fazendeiros, aos produtores, de pequenas condutas do dia a dia que eles podem começar a adotar e criando situações que tragam mais segurança para a sua propriedade rural. Nós temos, né, o nosso estado é imenso, então as propriedades também proporcionalmente são muito grandes, né? O município de Corumbá, se pegarmos de exemplo, é maior do que, acho que 4 ou 5 estados brasileiros, né? Então, é todo esse contexto que a gente entende a realidade do produtor. Mas o que a gente precisa começar a tratar hoje é o campo da mesma forma como a gente trata a cidade. O que eu quero dizer com isso? O produtor, por vezes, tem uma fazenda de área que seja, 500 hectares, 5.000 hectares, e a casa dele aqui na capital ou na cidade vai ter cerca elétrica, vai ter câmeras, vai ter concertina. A casa dele está em 2020. A propriedade rural dele está em 1980. Verdade. Então ele tem que começar a investir aos poucos e se preocupar com a segurança daquele patrimônio que ele tem lá, né? E não somente depois do fato ter ocorrido, a gente tentar o que a gente puder evitar. Então, aos poucos, ir levando medidas de segurança para a sua propriedade rural, para que evite que o crime aconteça, né? E, doutor, como que é essa parceria com os produtores rurais? Então, na parte formal, nós estamos começando a entabular os contatos com a FamaSul, com os sindicatos, visando uma linha mais direta, menos burocrática, para a troca de informações, né? No lado prático, a delegacia está de portas abertas, independente dos sindicatos, desse intermédio, para que qualquer produtor rural venha nos visitar, venha trocar ideia, venha nos trazer informações e nos pedir dicas, enfim, o que a gente puder contribuir com eles, a delegacia está à disposição. Doutor, com a criação da Deleagro, vocês conseguirão reunir e difundir dados sobre os crimes que acontecem em nosso estado. Isso ajuda no combate à criminalidade? Sem dúvida, essa é uma das atribuições da Deleagro, é justamente reunir esses dados, formalizar as estatísticas, e isso já é um trabalho que já foi iniciado, de levantamento por todo o estado, dos tipos de crime, aonde eles ocorrem, em que período, enfim, todo esse levantamento em quantidades e forma de agir facilita o nosso trabalho, facilita a forma de poder auxiliar as unidades que estão lá na ponta, no dia a dia. Então, os dados hoje são fundamentais. A informação é o que
possibilita que a gente consiga evitar ou depois de ocorrido o crime, esclarecer, né? Então é fundamental esse levantamento de dados que nós estamos iniciando nesse momento. Vamos para mais um intervalo. É rapidinho, não saia daí. De volta com Segurança em Pauta. Vamos continuar a falar sobre o trabalho da Deleagro com o delegado titular, Dr. Matheus Zampieri. E, doutor, apesar de ser criada recentemente, a Deleagro tem conseguido bons resultados, como foi o caso do senhor Idamir. O senhor poderia nos contar como que foi o trabalho com o senhor Idamir lá na fazenda dele? Então, nós tivemos recentemente um furto de 75 cabeças de gado, aproximadamente, no município de Ribas do Rio Pardo, né? E em questão de 36 horas, nós estávamos com a quadrilha presa, com praticamente todo o gado, se não me falha a memória, uma cabeça apenas de gado que não foi recuperada. E então foram 74 cabeças de gado recuperadas e os autores presos. Então, isso tudo em 36 horas, onde os policiais da nossa unidade percorreram praticamente todo o estado, de uma ponta a outra. E o que foi fundamental, eu acho que eu coloco assim como decisivo para o sucesso, para o êxito dessa operação, foi a informação chegar de forma célere para a Polícia Civil. Isso é o mais importante, antes da pessoa procurar qualquer amigo, conhecido, alguém que ela imagine que possa ajudar, que procure a polícia. E a polícia agir prontamente, né? Exatamente. Como foi feito. Então, assim, ele nos procurou, tão logo nos procurou, a equipe foi ao local, fez o levantamento dos vestígios, então a preservação do local de crime é muito importante, foi feito o levantamento, foram colhidas informações, houve um trabalho de inteligência muito grande, de investigação, e naquela madrugada mesmo já foram localizados os autores, na manhã seguinte já foi recuperado o gado, então foi uma ação muito gratificante, né? Um trabalho árduo sem parar, né? A partir do momento que pegou a ocorrência em mãos, eles não pararam, né, doutor? Não pararam. Até conseguir o êxito. Exato. Foi muito bom. E, doutor, como que foi para vocês recuperarem praticamente, como o senhor falou, todas as cabeças de gados que foi roubada da fazenda do seu Idamir? Assim, o que vocês sentiram? Como eu referi, é muito gratificante. A Polícia Civil tem como função comprovar materialidade e identificar autorias de crime. Esse é o nosso papel. Ocorrendo isso, nós já nos damos por satisfeitos, ou deveríamos nos dar por satisfeitos, identificando quem cometeu o crime. A recuperação de um objeto de subtração, eu considero assim o plus. Mas é aquele plus que fecha o trabalho com chave de ouro. É aquilo ali que faz a satisfação da vítima. É gostoso devolver para a vítima o que ela perdeu, né, doutor? Seja um patrimônio como esse, avaliado em mais de R$200 mil, seja uma bicicleta de um trabalhador. Essa que é a importância assim, da gente conseguir, e por isso que a gente tenta dar todo o gás até o final para chegar nisso, para conseguir recuperar. Então, quando a gente consegue ver a satisfação da vítima, como eu disse, seja um patrimônio elevado ou seja algo de pequeno valor, é muito gratificante a gente poder dar essa resposta. Eu acho que é isso que motiva o policial a sair de casa todo dia e sentir a gratidão de uma vítima, nem sempre pela recuperação, às vezes é difícil, nesse meio no meio do gado, quero dizer assim, desse tipo de crime, é bastante complexo, e por vezes a informação não chega tão rápido como chegou, não é nem por desídio, por culpa do produtor, da vítima, mas é pelo tamanho das propriedades. Por vezes ele vai se dar conta, vai sentir falta de uma determinada quantidade de gado
um mês, 2, depois que o fato já aconteceu. Isso dificulta muito a recuperação, o trabalho. Então, num caso como esse aí, é muito gratificante. E, doutor, em determinados períodos do ano, aumenta muito o número de insumos e animais transportados pelas nossas rodovias. E os crimes tendem a aumentar? Essa é a preocupação da Deleagro? Existe uma preocupação, lógico, né, acerca de eventuais ciclos de movimentação e subida e descida. Isso entra dentro do que a gente acabou de falar sobre dados estatísticos. Então, esse levantamento que já está sendo feito para ver se existem períodos em que aumenta determinado tipo de crime ou não, que nós já estamos trabalhando com esses números para poder focar ações diretamente no combate e para evitar que ocorram esses crimes, né? E, doutor, quem quiser fazer denúncias, como que faz para entrar em contato com vocês da Deleagro? Então, nós temos um telefone, que é o 67, né? 99-225-6397. 99-225-6397. Por meio desse número, podem entrar em contato com a Deleagro, pode ser via WhatsApp, para denúncias, para informações, para dúvidas, o que precisar, o número está à disposição. Denúncias anônimas também, né, doutor? Perfeito. Eles não precisam se preocupar em ser reconhecidos De ou falar que forma fulano alguma. Denunciou, não precisa se preocupar com isso. Pelo contrário, é garantido total anonimato, por vezes, inclusive, informações. Daqui um pouco o produtor lá no interior viu um veículo estranho, viu uma movimentação estranha, de forma discreta, garantindo a sua segurança, mas conseguiu tirar uma foto de alguma situação, manda para a gente vai averiguar, vai checar. O Deleagro está à disposição de todos os produtores rurais do estado. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente e para os produtores rurais. Então, primeiro dizer que é uma honra, ainda que numa situação triste, como foi essa do nosso colega Micael, mas é uma honra eu estar assumindo essa delegacia. Temos uma equipe muito empenhada, muito motivada, muito dedicada, que está à disposição de toda a sociedade. Esperamos contribuir no trabalho de polícia judiciária para que a gente possa diminuir, contribuir para esclarecer, contribuir para evitar que os crimes rurais ocorram aqui no estado e dizer que estamos de portas abertas para todos os produtores, o que precisarem da Deleagro, o que estiver dentro da nossa capacidade, nós vamos procurar atender, e dos outros órgãos, os órgãos das polícias, né, que a gente vai estreitando esses laços cada vez mais, e com as outras unidades que trabalham com o agro, seja a IMASul, FAMASul, o IAGRO, os sindicatos, enfim, a gente está procurando esse estreitamento de troca de informações, de parcerias, para oferecer o melhor serviço à população. Doutor, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe, pela nova casa, e o programa Segurança em Pauta está aberto para vocês sempre. Muito obrigada pela sua parceria aqui conosco. Obrigado, Lu, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nossa delegacia está à disposição, é uma honra de participar desse programa e espero retornar em outras oportunidades. O Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande os seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!